Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Gustavo Campos aqui, fundador e instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Estamos na nossa aula 36 aulas já. Toda terça-feira, esse horário, uma aula gratuita para você, ao vivo, mas não fica gravada, só fica gravado lá dentro do RV2X, nosso clube de aceleração de vendas. No final eu explico para quem quiser saber o que é o RV2X, mas vamos focar na aula aqui, tá? Nossa aula de hoje tem o tema: você está vendendo ou só visitando? Como dobrar suas vendas sem dobrar suas horas na rua? Então, quem está aqui no chat já pode ir usando o chat como nossa comunicação, tiver alguma dúvida, alguma coisa, bora lá, né? Fernando, Juliana, Meg, Sandro, Bruno, Rogério, Gustavo Fogaça, Denise, Rogério está aqui, Márcio. Então são os primeiros que estão chegando e se anunciando aqui no chat. Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Vou deixar aberto o chat aqui. Qualquer coisa vocês comentem aí, né? Entrou mais agora aí o Diego, Willis, Paulo. Maravilha! Então, olha só. Antes de começar, eu quero que vocês pensem sinceramente aí, né? Quantas vezes você, ou se você é dono do negócio, a sua equipe de vendas, né? Quantas vezes você voltou para casa depois de um dia inteiro na rua, visitando clientes, cansado, tanque vazio e a agenda de pedidos quase vazia também? Você já calculou o quanto custa cada visita que faz? Não só em gasolina e tempo, não, mas também em oportunidades perdidas. A verdade é que no mundo real, grande parte das visitas dos vendedores são improdutivas, não vão gerar conversão de vendas. Só que entre esta realidade e o que se vê, às vezes existe uma melhora gigantesca para se conquistar. Então, isso é ainda mais comum para quem está abrindo carteira, nova rota, ou que herdou clientes de um vendedor e está tentando recuperar as contas. Mas, olha só, eu vou chamar de Rafael aqui, tá? Só para não dizer o nome da pessoa. Rafael, vai ser o Rafael. Rafael era um campeão de visita, uma grande distribuidora aqui do sul do país. Tinha a maior carteira e batia recordes de quilômetros rodados, né? Então o cara andava bastante, Parecia ser o vendedor modelo de tudo. Mas quando olhamos para os resultados, ele estava longe dos primeiros dos rankings de vendas. Ou seja, ele visitava muito e vendia pouco. Ele trabalhava numa grande distribuidora, tinha um bom portfólio, era um campeão de visitas, visitava muito, né, andava muito, todos os indicadores diriam que ele vende muito, mas quando se olhava o resultado, não tinha muita venda. Ou seja, então, visitava muito, vendia pouco. E a solução, implementamos alguns ajustes que você vai conhecer hoje. Resultado, Rafael reduziu em praticamente 40% o número de visitas. Por quê? Organizamos em rotas, organizamos em níveis de serviço, a gente vai falar um pouco disso sobre hoje. E quase nesta sequência, também o que ele falava, como apresentava, foi um lifting aqui geral, né? E quase dobrou as vendas em menos de 90 dias. Certamente, nesse período, que foi lá uns 79, 82, não me lembro, recordo bem agora, dias, né? 79, 82 dias, nessa faixa de tempo ali, ele quase dobrou, bateu as metas e sobrou, então, para frente. Então, hoje você vai aprender como fazer o mesmo, sem trabalhar mais, trabalhando melhor aqui. Então, como vocês fazem, eu faço um resumo. Esse resumo que está aqui na tela, eles chamam de resumão. E eu vou escrevendo, ao vivo aqui, ó. Escrevendo ao vivo, tá? Então, eu vou escrevendo ao vivo para você e a gente vai fazendo o nosso resumão. Mas antes de entrar no resumão, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Eu tenho alguns temas e a nossa aula dura no máximo 1 hora. Então, eu vou tentar cumprir todos os temas. E lá no finalzinho, nos últimos 5 minutos, eu falo do RV2X e deixo o link para vocês, tá? Mas, se não der para cumprir tudo, eu não vou acelerar e não vou passar do tempo também. A gente vai fazer o que dá em 1 hora.
para ser bem profundo, mas também não dá para correr tanto. Essa aula não foi ensaiada, não foi treinada, é feita só para vocês aqui para essa noite. Então, ela não, eu tento ficar dentro de 1 hora. Temas: por que mais visitas não significam mais vendas? Como um sistema de 15 minutos de preparação muda a sua produtividade? Como consultorias de alto valor é que o vendedor vai fazer, tá? Não é consultorias, não é assim que vai contratar alguém, não. Consultorias é o serviço. Surgem com 3 perguntas certas, como um método de follow-up, de acompanhamento, então inteligente, fecha a venda sem insistência, e o método PACE, P-A-C-E, para eliminar visitas improdutivas. Esses 5 tópicos é o que vai nortear a nossa conversa de hoje. Maravilha? Quem chegou mais depois aqui? Paulo, Jaqueline, Ailton Medeiros. Então, tem uns colegas aqui que já estão no RV2X, já estou vendo aqui alunos nossos de outros cursos, alunos do RV2X. Maravilha, pessoas também que a gente falou há pouco tempo, essa semana, fiz meet com as pessoas aqui, né? Então, maravilha, obrigado por vocês estarem aqui. E vou fazer de tudo para você ter um conteúdo que você aproveite bastante. Vamos falar do primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Acho que assim fica melhor, né? Resumão. Então tá lá. Resumão. Nosso tópico 1 é o qualidade versus quantidade. Qualidade versus quantidade. Esses resumos, tá? Até ter o RV2X, era tudo no YouTube, agora não, né? Então, ficam só disponíveis lá no RV2X. Ao vivo aqui, se você achar interessante, você copia para você ter, se você não faz parte do RV2X. Mas no RV2X tem um monte de conteúdo e dentro de uma sessão específica a gente botou as 36 aulas e os 36 resumos. E toda terça-feira tem um resumo novo lá também, que são aulas um pouco mais profundas, mais aprofundadas. O RV2X, você sabe, é tudo conteúdo pequeno para o vendedor encaixar no dia dele. Mas aqui, quando tiver um tempo maior, é bom dar uma aprofundada. Voltando para cá, então. Mais visitas não necessariamente significam mais vendas. Isso aí você, que depois de ter 1 mês de praça de mercado, você já sabe. Mas também, muito poucas visitas não vão significar vendas. Tem um tempo certo, tem um equilíbrio nesse jogo. E esse equilíbrio não tem nada a ver com o teu esforço, tem a ver com o que o cliente naquele porte precisa. Então, correr de cliente em cliente, sem estratégia, virou uma cultura. É a cultura do esforço, a cultura do vamos fazer o máximo possível, vamos trabalhar o máximo de horas, e virou uma força para tentar gerar venda. Só que esforço sem inteligência é desperdício sistemático de tempo, de energia e de recursos financeiros. Não importa se você é representante, importa para você, né? Que aí o custo é seu, ou se você é vendedor. Mas a realidade é, você vai perder dinheiro se você se esforçar sem fazer um plano, uma estratégia. Eu tenho um dado aqui, que é esse dado, ele é comprovado, existem algumas literaturas que falam sobre isso, mas também existem práticas nossas, né, observações nossas, que mostram números muito próximos a esse. Então, vendedores que superam metas gastam 2,5 vezes mais tempo com clientes de alto potencial. Vou botar aqui, ó, e vou explicar o que é isso, tá? Vendedores que superam metas gastam 2,5 vezes mais tempo com clientes de alto potencial. O que significa isso, meus amigos vendedores aí, alunos, clientes? Eles não visitam todo mundo de maneira igual. Eles não visitam todo mundo de maneira igual. Ou seja, eles classificam os clientes e o nível de serviço. Quer um exemplo para tu entender rápido isso?
Companhia aérea hoje. Tem filas, tem preferenciais, e depois tem o número, a chamada número 2, chamada número 3, número 4, número 5, geralmente vai até 5. O número 5, você não é nada especial, você está voando só hoje lá. Ele não tem muito dado teu, você não apareceu muito no radar, você comprou uma passagem de oportunidade e apareceu lá. Então você vai ser o último a embarcar. Provavelmente você não vai ter a sua bagagem de mão levada com você. Você vai ser obrigado, não é uma opção, é obrigado a despachar na chegada do portão ali. Você já entregou a sua mala lá e agora na chegada no portão para embarcar com a tua malinha de mão, tu vai ter que entregar. Se essa mala tiver rodinha, tiver no tamanho ideal, tiver tudo certo, mesmo assim, ela vai ser despachada. Porque nem direito a entrar com a mala você tem. Mas aquele cliente, que é o cliente diamante, que viaja muito, que tem muitos pontos e dá preferência, esse cara vai embarcar primeiro, ele vai ter upgrade de cadeiras para um lugar maior, um lugar mais econômico, um lugar mais com uma poltrona mais confortável. Ele vai ser chamado pelo nome, pela aeromoça lá, que já sabe que lá está sentado o cliente diamante. Ele vai ter algumas regalias, vai ter preço especial, condições de pagamento especial, e vai somar pontos que ele pode trocar por mais passagem, por produtos ou por qualquer outra coisa. Então, tudo isso, existe 5, 6 níveis diferentes numa companhia aérea. Para nós, aqui de equipe de vendas, uns 2, 3 níveis. 3 níveis, os clientes super VIP, os principais, os clientes do meio, os que fazem a massa cimento girar mesmo e faz a obra subir, e aqueles que esporadicamente compram da gente. E clientes novos, esporádicos, aqueles caras que não têm ainda um dado para mim avaliar como é que ele é, ou que já tem tempo, mas não compram, não nos priorizam. Esses 3 níveis, eu tenho 3 tipos de serviço. E é isso que você vai fazer numa auditoria da carteira. E a gente tem uma técnica que a gente chama técnica do semáforo. Vou botar aqui para você, ó. Técnica do semáforo para auditoria de carteira. Aí eu tenho aqui uma colinha que eu vou copiar e vou colar aqui para você, que são os atributos que a gente pontua, para não ter que escrever tudo isso, né, que é coisas, e a classificação. Vamos ver primeiro os atributos, tá? A colinha que eu tenho aqui, ó. Tu vai primeiro listar todos os teus clientes, inclusive alguns prospects que tu está querendo botar, tu vai listar ali. E aí tu vai dar notas, simples assim. Olha só. Deixa eu colar aqui. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Vamos ver. Colar, vamos ver se funciona assim. Tá aí, ó. Atribua notas de 1 a 5, quanto maior, melhor para você, para. Aí tem esses quesitos aqui, ó. Tamanho da oportunidade, acessibilidade, compatibilidade. Tá faltando um, mas deixa eu botar aqui para o lado. Olha só. Esses são os atributos. E tá faltando aqui um que a gente usa, que é o timing de compra. Deixa eu explicar aqui. Tu fez uma lista, tá? A técnica você vai falar assim, eu fiz uma lista, vou botar aqui passo 1, ó, ficar bem didático. Ó. Passo 1. Passo 1. Listagem de clientes e prospects. Se você quiser botar, prospects é todo aquele que não é cliente ainda. Você deseja ter ele como cliente. Passo 2. Você vai atribuir notas de 1 a 5. Imagina um Excel simples. O nome do cliente e depois tem 4 colunas aqui, ó. Tamanho da oportunidade, que é o potencial de venda que ele tem. Já explico. A outra coluna, acessibilidade ao decisor, ou seja, quem realmente decide a compra, eu tenho acesso fácil a ele. A outra coluna, compatibilidade do produto, ou seja, o problema que o cliente tem, eu tenho uma solução para ele. É compatível isso? Facilmente identificável? E o timing de compra é o tempo certo de você comprar. Ele está precisando agora disso daqui. Ou porque vendeu bem, ou porque o outro fornecedor
está errando com ele, está pecando o serviço com ele, e aí você tem esses itens aqui para fazer uma avaliação de 1 a 5. Então, cada cliente vai ter um conjunto aqui de 4 notas, né? 4, pode ser 4, 5, pode ser um 5, um 4, 3, um 2, ou pode ser 5, 4, 4, 4. Vai ter uma conta. No final, você vai botar mais uma coluna, vai botar uma soma lá. Isso aqui é um Excel simples, né? E você vai ter uma classificação. Passo 3. Vou botar aqui, ó, para você. Passo 3. Resultado / análise. Vou colar aqui de novo o que está na colinha aqui, ó. Aí, ó. Vai ser assim. São 4 itens. Deixa eu voltar para mim aqui para explicar. Tu vê aqui que tem verde, amarelo e vermelho, tá? Tem as notinhas aqui, ó. Verde, amarelo e vermelho. Verde, tem uma pontuação para verde. Vamos botar um verdinho aqui. Amarelo, uma pontuação para amarelo. E vermelho, ó. Vermelho. Então tá aí. Essa pontuação. Você vai fazer de acordo com cada cliente, vai ter uma pontuação. Se naqueles 4 quesitos, o cliente A, tamanho da oportunidade, nota 5, é muito potencial. A acessibilidade do decisor, eu sou amigo do cara, então nota 5. Então tem uns 5 mais 5, 10. Compatibilidade do produto, o meu produto resolve os problemas dele, 5 de novo. 15 somado. Time de compra, o cara precisa porque girou tudo já que ele me comprou. Então, mais 5, 20. 20 pontos é o máximo, tá aqui, ó. Mas poderia ser 19, 18, 17, 16, ele seria verde. Então, aqui eu tenho uma alta prioridade, um foco pesado. Eu vou visitar ele bastante. Eu vou fazer um serviço top para ele aqui. O amarelo, de 10 a 15 pontos, é médio, são visitas estratégicas, talvez as visitas à rota. Se é de 15 em 15 dias, venho 2 vezes aqui no mês. E o vermelho, baixa prioridade. Ou você vai nutrir, porque você vai apostar, vai nutrir aquele cliente porque você quer crescer com ele, ou você vai tentar fazer uma visita remota, né, um atendimento remoto, ou o máximo possível de rápido, sem comprometer a qualidade que tu está entregando, mas o máximo possível de rápido. Os tempos aqui podem ser, inclusive, calculados com o que tu vai fazer. Este cliente, eu conto o estoque, eu faço lá uma abordagem de compra, eu faço um mini treinamento com a turma lá também, eu faço um acompanhamento da concorrência, eu faço isso, tá. Esse é o cliente verde, demora 1 hora o atendimento. Mas o cliente amarelo demora 30 minutos, e o vermelho é 15. É aquela venda de balcão. Eu vou lá quase que com a campanha só, porque o cara não dá bola pro resto. A campanha na mesa e tá feito. Beleza? Então, esta regra aqui, ó, que eu chamo de técnica do semáforo, vou destacar aqui, técnica do semáforo, é você saber o meu ponto 1, ó, tópico 1, qualidade versus quantidade. Se você não controlar isso, você não vai ter o tempo para fazer essa aceleração de vendas. Na prática, o que fica, né? Regra prática aqui. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver. Regra prática. Só para ter uma base, tá? Em geral, 60% do tempo, aqui, né? Eu estou falando de tempo de qualificação mesmo, fica nos verdes. Eu tenho 30% nos amarelos. E tenho 10% nos vermelhos. Eu dei um exemplo para vocês de 60 minutos, 30 e 10, mas tu pode seguir essa regra aqui. Eu posso fazer um atendimento, vamos dizer que se o meu atendimento nos verdes for de 1 hora, eu tenho que fazer metade do tempo, de 60 para 30 aqui, metade do tempo eu vou fazer para os amarelos. Então, de 60 minutos, 1 hora, eu faço meia hora nos amarelos e faço 10%, ou seja, 1/3 dos amarelos, 10 minutos, 10 a 15 que eu falei, você faz, então, nos vermelhos.
Deu para entender? Uma regra assim. Na prática, acontece que eu tenho muitos clientes amarelos, alguns vermelhos, talvez mais do que eu gostaria, e tenho alguns poucos verdes. Isso quando eu olho só o faturamento. Mas quando tu veja que eu não cobrei o faturamento, tá? Estou dando várias explicações aqui para você não se perder depois. Mas eu não estou cobrando o faturamento. Ó. Os meus quesitos não são faturamento. Por isso que vai ter que dar bastante verde, porque você não vai forçar o verde. Mas se você não tem isso na carteira, você vai ter dificuldade. Se você não tem uma quantidade de verde suficiente, em potencial de venda, é o que ele tem para te comprar ainda. A acessibilidade é acesso. Compatibilidade com o produto é o teu produto ser compatível com o problema que ele tem. E time da compra é tu estar no tempo certo, no momento certo, ofertando aquilo. Se você não tiver esta pontuação, você não vai conseguir ter muitos verdes. E aí o que vai acontecer é que você não tem a escala suficiente para acelerar as vendas. Qual é o benefício disso daqui? Geralmente, o que acontece é um aumento de uns 30% nas vendas no vendedor específico, né? Em 90 dias, como eu dei o exemplo lá do Rafael, entre aspas, né? Vou sair um pouco aqui, ó. Dei um exemplo do Rafael, entre aspas. Então, o Rafael conseguiu esses 30% de vendas em 72 dias. Redução de até 20% do número de visitas. Lá no Rafael foi um pouquinho maior até o número de visitas que foi encolhido, mas teve muito menos desgaste, mais resultado, porque esse tempo foi usado para investir nos verdes. Então, ele usou esse tempo, ele não ficou à toa, ele usou esse tempo para investir nos verdes. Beleza? Então, esse aqui é o nosso tópico 1. E vamos então para o nosso tópico 2. Já vou botar ele na tela aqui, depois eu compartilho. Que é o sistema de pré-visita. Sistema de pré-visita de 15 minutos. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Compartilhar com vocês aqui de novo. Olha só, sistema de pré-visita de 15 minutos. 82% dos compradores, eles reclamam que os vendedores chegam despreparados. Pensa bem, 82% dos compradores reclamam que os vendedores estão despreparados. É muita gente reclamando de vendedor. Por isso que tem muito comprador que às vezes pede para comprar direto. Tem como comprar direto da empresa? Tu não precisa vir aqui. Ou o fala assim, ó, me passa um WhatsApp aí, cara, me passa um WhatsApp, vamos trabalhar por WhatsApp. Na verdade, o comprador está sendo educado, dizendo que você, vendedor, ou a sua equipe de venda, se você for o dono, não faz nenhuma diferença para ele estar lá presencialmente, porque não ajuda ele em mais nada. É só uma pessoa que leva o catálogo. E isso aí é muito ruim para a categoria de vendedores. E você sabe, né? Eu tenho 9 anos de representação comercial, fui representante comercial 9 anos, né, em diversos estados do nosso país aqui, vendendo produtos de moda feminina. E nesses 9 anos, eu não tive um espelho ruim para me guiar. O meu espelho foi meu pai. Meu pai era um grande vendedor, então ele quis me tornar melhor do que ele, me dando condição para ir mais longe do que ele. E eu me tornei o melhor vendedor, expandi o escritório, vendi o escritório e há 27 anos aí eu fundei o Ressignificando Vendas. E essa estatística não é daquela época, essa estatística é do ano passado. No ano passado tem essa pesquisa, e essa pesquisa não foi feita só no Brasil, foi feita em diversos países. Então é impressionante, gente. É impressionante como tem comprador reclamando. Então, o sistema de pré-visita é um sistema para diminuir o improviso. E a reclamação dos compradores é que existe muito improviso. E o improviso mostra despreparo. E vendedor adora improviso. Então, é uma armadilha que o cara fica correndo atrás do rabo e consegue pegar o rabo e começa a se engolir, entendeu? É a pior do mundo. Não é só correr atrás do rabo, não. Ele conseguiu pegar o rabo e agora está comendo o rabo e vai se engolir. Porque é uma armadilha ruim, o despreparo baseado no improviso.
Tem vendedor que acha que o improviso é uma força. Mas eu sou aqui, eu vou improvisando, tal, eu sou bom de conversa, eu vou me ajustando. Não é uma força. Não é uma força em vendas. Não tem nenhum vendedor de alta performance que bate meta continuadamente num elevado potencial no improviso. Mas você vai ter que saber improvisar? Certamente sim. Quase em toda venda você vai ter que improvisar. Mas você garante o improviso e um resultado quanto você se prepara. Pega um outro exemplo. Sabe aqueles soldados especiais, de forças especiais, que fazem missões, né, que estão a vida deles em risco? Missões difíceis que ninguém mais faz? Às vezes é 5, 6 caras contra 200 e os caras conseguem vencer. Por quê? Porque eles tentam diminuir o improviso ao máximo, treinando com as informações mais precisas que eles têm, porque a vida deles está em risco. E aí eles treinam, e o treino serve para se preparar para o improviso. Porque eles sabem que não vai dar certo 100% do plano. Mas como eu treinei, eu estou pronto para o improviso. É fantástico o jogo, né? Então é isso que a gente vai falar aqui nesta dica aqui, ó. Então, é um sistema, sistema é um método, né? É um sistema para diminuir o improviso, que gera a sensação de o vendedor, a sensação no comprador de que o vendedor está despreparado. Então, como que você vai fazer? É evidente que nós, quem já fez aqui, né, o curso no Bootcamp, meus cursos presenciais, aquelas imersões de 5 dias que a gente faz aqui, pegar um aluno aqui, o Prezi, Marco Antônio está aqui, que mais? Tô olhando aqui, o Márcio, Rogério, essa turma sabe que a gente treinou lá o planejamento de 5 minutos. Este aqui é mais otimizado e tu pode fazer para todos os clientes. Este que eu vou mostrar para vocês, esse sistema pré-visita, você geralmente faz para os seus principais clientes da rota do dia. Às vezes é um, às vezes é dois, e não mais do que isso. Ele demora 15 minutos. Só que 15 minutos para quem faz 10 visitas é 150 minutos. Aí é muito tempo. Então não dá para fazer para todos isso. Mas para os teus principais, eu acho que vale a pena. Então, se o comprador investiu tempo em te receber, o mínimo que ele espera é que você tenha investido tempo em se preparar. Então, é o mínimo. Se você não está preparado, ele acha que ele fez mais tarefa do que tu, que não vale a pena te ter lá. Então, os primeiros 5 minutos da visita, praticamente, os primeiros 5 minutos da visita, eles determinam se ela vai ser produtiva ou não. A primeira impressão não é apenas importante, ela é decisiva para tu continuar. E esse sistema de pré-visita de 15 minutos é uma rotina estruturada que transforma completamente essa abordagem inicial, porque você está mais preparado. Então, como é que você se prepara para isso? Antes da visita, às vezes na noite anterior, para quem é dedicado mesmo, né, e faz o tema de casa, pega ali, ó, a noite anterior, a rota, vê quem é os principais e se prepara, do jeito que eu vou dizer aqui. Ou então, se você realmente tem um tempo que você dedicou para antes de chegar no cliente se preparar, que seja usado esse tempo. Mas ele corre o risco de você perder o time, atrasar as coisas e você não se preparar mais. Então, cuidado. Eu prefiro a noite anterior. Eu prefiro investir um tempo na minha vida sabendo que eu vou ganhar depois vida, do que não investir o tempo e depois saber que vou perder vida, porque se eu fui lá e não vi nada, eu perdi vida. Primeiro tópico, pesquisa, que você vai fazer, eu vou botar aqui 5 minutos. 3 blocos de 5 minutos, tá? É pesquisa do cliente. Pesquisa do cliente. Você vai ver o quê? Você vai ver se ele tem alguma informação, rede social principalmente, alguma coisa nova que está acontecendo, que aconteceu, que virou notícia, vou botar aqui, ó, notícia. Tem cliente meu que é notícia toda semana. O cara cria notícia, então ele é notícia. Se eu vou falar com ele, eu tenho que investigar um pouco a rede social e o Google, botar lá o nome do cliente.
para saber se tem alguma coisa nova. Pedidos anteriores, né? Aquele pacote básico da estatística. O que comprou, né? Se está devendo, se está tudo em dia. Então, essas coisas aí faz parte desses 5 minutos. Olhei o cliente, me botei na cabeça essa informação, tomei umas notas e vou para o segundo bloco, diagnóstico. Chamo de 5 minutos também. O que eu faço no diagnóstico? Eu vou focar principalmente nas necessidades. Diagnóstico aqui é tu pensar nas necessidades. Quando você conhece as tuas principais contas, lembra, né? Tu tem que saber pelo menos 3 pontos de dor do cliente. É o teu principal cliente, você não sabe nem os pontos de dor, é perigoso. Tu tem que ter 2 perguntas prontas para tu fazer para a conversa desdobrar em cima desses pontos de dor, das necessidades. E tu tem que ter uma resposta para uma objeção provável. Tu pode pensar assim, a objeção provável tá caro. Depende do cliente. Não é todo cliente que tem problema com preço e fala que teu produto está caro. Tem vários que falam, e principalmente quando você está despreparado. Terceiro bloco de tempo, preparação da abordagem. Preparação da abordagem. 5 minutos também. 5 minutos. O que você vai fazer aqui? É a personalização. Lembra que isso aqui é a preparação, tá? Você está imaginando a coisa, pegando informação e imaginando. Então, reforço do objetivo da visita. Tu vai dizer para o cliente na hora, tu está pensando e planejando. Essa visita tem qual objetivo? Essa visita tem o objetivo de apresentar um lançamento que eu estou tendo agora e também fazer com que o cliente compre 10% mais desse produto-chave meu, porque está em campanha agora. Beleza? Então, você vai chegar na visita, ele já é cliente. Você já pensou os pontos de dor. O cliente tem problemas lá que ele acha que o giro está baixo, geral da loja. Você vai fazer uma pergunta específica, tu tem uma objeção provável que vai ser essa questão do giro. Se preparou. E você vai dizer o objetivo da visita. Olha, meu cliente, o meu objetivo hoje é trazer uma solução provável para sua questão de giro. Eu quero apresentar uma campanha especial para a gente crescer nesse item que já vende bem. Inclusive, a última leva desse produto aqui, o último pedido, girou 10% acima do segundo concorrente nosso aqui na rede. A gente é o primeiro colocado nesse produto, girou 10% a mais do que o segundo. Então, ele tem bastante destaque. Isso representa para você um ganho financeiro de tanto por mês com a gente. E o segundo objetivo é te apresentar um lançamento que, se você colocar dentro do serviço que eu vou lhe propor aqui, a gente vai conseguir manter, no mínimo, um giro semelhante a esse produto A, porque eu vou te oferecer uma campanha para tu colocar aqui na loja. Sabe? É um jeito de tu pensar o objetivo e estruturar isso na cabeça. Para na hora, agora eu estou improvisando porque eu não sou um vendedor desse negócio, mas eu estou improvisando um exemplo para vocês. Ele não está escrito aqui na minha frente o exemplo, estou improvisando um exemplo para vocês entenderem que se o cara criar um texto na cabeça, botar na cabeça e depois, na hora, repetir o que ele já pensou, fica muito mais fácil dele falar. Então, um reforço do objetivo, um percentual de crescimento que você quer atingir. Um percentual de crescimento. Você não precisa dizer o percentual para o cliente. Se quiser, pode dizer. O meu plano, cliente, para os nossos próximos 6 meses é crescer 20%. Então, eu estou com essa intenção, que é sair de um faturamento de 30 mil por mês para um faturamento aí de 36 mil por mês, 37 mil por mês em média. É isso que eu vou trabalhar para crescer esses 20% em 6 meses com você. Esse é o meu planejamento, mas eu queria saber do seu. Qual é o seu planejamento de crescimento para os próximos 6 meses? Então, tu já tem uma informação, está dialogando com ele. Se ele achar 20 e pouco, ele vai te dizer, meu crescimento para os próximos 6 meses é 50%. Então, eu vou mudar para ti para 50%. Vou fazer o mais agressivo aqui e vou te garantir o resultado.
Mas se ele falar que 20 é muito, aí tu ajusta. Vamos ver então. Eu gostaria que fosse 20, porque 20 você vai ganhar bastante dinheiro, inclusive porque eu sou o cara que está defendendo o giro alto aqui. Mas vamos começar então um plano com o seu percentual. Qual é o percentual? É 18, 19, 17? Quanto é? Ele pode dizer, não, é 15. Então tá, vamos fazer um planejamento para 15. Porque depois que tu chega a 15, é fácil dar uma esticada com mais 10 e passar de 25. Então é fácil chegar lá. O que botou aqui o Paulo? Tu estás falando em visitas e vendas físicas no cliente. Minha situação é um pouco diferente. 80% das vendas no WhatsApp, 20% dos clientes vão na empresa. Tem. O Paulo não tem muitas coisas, né, aqui, que aí algumas situações, dentro, mesmo na vendas B2B, né, a gente tem que dar uma ajustada. A maior parte da turma que vem aqui é uma turma que faz venda externa para outra empresa. Pode ser uma loja, pode ser uma indústria, pode ser outro serviço. O meu caso, eu uso muito, aqui é uma prestadora de serviço, né, treinamentos de venda, prestador de serviço, eu faço visitas, documento elas, inclusive, no Instagram, botei lá no Instagram sexta-feira, tá, fizemos 4, 5 visitas, coloquei ali, faço visitas, mas também faço muito atendimento de WhatsApp, de telefone, e alguns clientes vão até a nossa empresa, ou tomam um café com nós, ou marcam um almoço, fazem algum tipo de encontro num evento. O meu exemplo não é bem esse que eu estou ensinando, mas estou ensinando um que serve para mim também. É a classificação da sinaleira, perfeito. Esquece o exemplo e vai na sinaleira. O exemplo da sinaleira é perfeito, né? Não importa como é que tu tá hoje, pode ser por WhatsApp, por tudo, né? Tamanho da oportunidade, a acessibilidade do decisor, se for por WhatsApp é mais fundamental ainda, pode ter até um peso 2, compatibilidade do produto, fundamental, e time de compra. Por WhatsApp serve também. Botei os pontos, classifiquei o meu negócio. Sistema de pré-visita. Aqui, pesquisa. Tá tudo certo. Eu tenho que o cliente vindo a mim ou indo no WhatsApp, eu vou ter que pesquisar um pouquinho. Os principais, né? Não importa quem são os principais. E depois, o diagnóstico. Saber os pontos de dor do cliente. 2 perguntas para serem feitas por você, né? Para serem feitas por você para explorar a oportunidade, ter uma resposta com uma objeção provável, porque tu conhece o cliente, e depois a preparação da abordagem. Aí não importa, até agora a gente consegue dar uma ajustada assim, e ir tocando nesse ritmo aí, beleza? É só para ilustrar um exemplo, mas o foco aqui serve para vendas de qualquer tipo B2B. Se for B2B, dá beleza. Sim, sinaleira me chamou a atenção. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Percentual do crescimento, então é para clientes ativos, evidente, né? Porque eu não posso ter para prospects, clientes ativos. E depois, algum case de sucesso. Eu gosto muito de usar essa história do case de sucesso. Eu falo assim, ó, no nosso YouTube tem mais de 300 depoimentos. Quando acaba a ligação e o cara gostou de um determinado curso, eu pego uma playlist de depoimentos e mando para ele. Por quê? Porque eu quero que ele veja outros alunos, o que falaram, o que conquistaram, e isso me ajuda e diminui o tempo de fechamento e as objeções. E aqui, tá aí, Paulo, assim, estou falando de mandar, no meu caso aqui, um cara que está, por exemplo, no Nordeste e eu no Rio Grande do Sul. Então, é um atendimento totalmente por e-mail, WhatsApp, telefone. E Meet, uso muito. Meet, porque eu prefiro o Meet do que o WhatsApp. Sou um cara que gosta bastante de falar ao vivo em eventos, assim, e Meet e tá conversando. Então, é básico, assim, dá para a gente ir ajustando aqui. O case me ajuda bastante a acelerar o fechamento. O que é o benefício esperado desta parte do sistema pré-visita de 15 minutos nos principais clientes? Eu vou forçar aqui, ó, nos principais clientes. Só para você não... do dia. Para não pensar assim, eu não tenho 15 minutos em todo cliente. Eu também não tenho. Se for para todo cliente, eu não tenho. Mas para os principais clientes vale a pena. Vale a pena, porque é 15 minutos e tu pode ter um grande resultado. O que eu espero desse sistema? Que você tenha uma conexão instantânea com o cliente, porque o cliente, quando vê que você está preparado e sabe sobre ele, conecta. Um percentual de crescimento maior do que você teria no improviso.
e que você consiga quebrar o gelo mais rápido e ter uma percepção do comprador que você é diferente dos demais. Isso tudo significa uma confiança e isso tudo vai levar você a vender mais. Bom, tópico 3. Deixa eu ver aqui. Tópico 3. Transforme visitas em consultorias. Eu usei consultorias aqui, tá? Para você ter uma ideia de alguém que faz perguntas. Um bom consultor vai fazer bastante perguntas. Eu não quero que você use o estereótipo de uma consultoria que não funcionou para você, que está cheio por aí. Mas aqui é só essa analogia de consultor faz muita pergunta e é consultado, né? Fazem perguntas para ele. Ele fica nesse jogo para tentar entender a situação, ele faz perguntas. Tem um estudo de uma empresa chamada Gong.io é o nome da empresa, é uma plataforma de análise de conversas, de vendas, bastante respeitada no mercado B2B. Ele grava as conversas com mecanismos ocultos, assim, ele grava as conversas, depois ele examina como é que foi. Ele analisou milhares de chamadas de vendas, chamadas daí Paulo, do telefone mesmo, né? Coisas que poderiam ser gravadas. Se identificou padrões de comportamento que influenciam o sucesso nas vendas. E um dos insights foi justamente que vendedores top, os vendedores que aceleram vendas, batem meta, superam, eles falam apenas 43% do tempo da reunião. Vendedores médio, 65% ou mais. E então você já imagina o ruim. Ou seja, qual é a conclusão que eles tiveram no estudo? O estudo é grande, tal, não é feito no Brasil esse estudo, mas, enfim, a gente está espelhando aqui para a nossa realidade. E aqui no Brasil, os vendedores gostam de falar bastante, eles são muito comunicativos, isso é uma virtude, mas a gente tem que saber que não é uma aula. Aqui vocês estão numa situação de aula, de um webinar. Então, você não tem condição de falar. Mesmo assim, eu estou tentando falar com vocês pelo chat. Puxei a história aqui com o Paulo, agora tem o Bruno, vou ler na sequência aqui o Bruno. Então, estou tentando conversar. Mas numa venda, você tem duas vias, né? Então, você tem que deixar essa conversa. Quando tu fala sempre tu, o comprador, então, aceita tudo, mas geralmente não fecha o que deveria, ou não fecha naquele momento. Porque ele não conseguiu se sentir ouvido. Ele não se sentiu relevante, não se sentiu importante. Então, os vendedores que escutam mais, fazem perguntas inteligentes de fechamento de negócio, eles têm vendas significativamente maiores. Então, no nosso tópico 3, eu vou escrever isso. Vendedores top falaram na pesquisa 43% do tempo. Tá? Vou botar um ponto aqui. Vírgula. Vendedores médios, já ponho para vocês verem aí, tá? Tudo que eu estou falando, eu estou escrevendo. 65% ou mais do tempo. Ponto. Conclusão. Faça mais perguntas e escute mais. Essa conclusão, nessa forma, eu já tinha ouvido. Só que ao ouvir ela, meio assim, sintética, eu achei, parece que não mobiliza, né? Parece que não força. O que o cara está dizendo com faça mais perguntas, escute mais? Isso aí é tão óbvio. Mas o que me bateu mais foi essa pesquisa que a gente teve acesso. Então, isso aqui me justifica, e eu sou um cara quantitativo, que gosta de números, gosta de provas da coisa. E eu não gosto de ensinar também coisas tão superficiais que não tenham provas, documentos. Eu estou mostrando para vocês coisas que têm pesquisa, né? 82% reclamam do vendedor, 43% do tempo. Então, eu estou botando provas para a gente ter certeza dos caminhos. Então, o estudo concluiu que, a conclusão, faça mais perguntas e escute mais. De 40% a 50% do tempo, 40% a 50% do tempo é o ideal
ideal para o vendedor falar. Esse é o ideal. E conversas dominadas pelo vendedor tendem a afastar o cliente e reduzir essa percepção de valor bastante elevada. Então, a gente tem que aprender a fazer perguntas. E aqui, perguntas do tipo assim: eu quero. Depois eu ponho alguns exemplos. Vou botar aqui, ó, exemplos. Vou pensar nos exemplos aqui, para a gente pensar de pergunta. Deixa eu ver o que o Bruno falou. Como proceder com aqueles clientes que não querem ser atendidos presencialmente, somente pelo WhatsApp, porém não respondem? Pois é. Então, eu tenho esses clientes também. O que eu faço, né? Eu adoto o seguinte significado. A gente tem uma empresa aqui chamada Ressignificando Vendas. Então, eu não tento adotar significados, neste caso, que me prejudiquem. Como seria isso? Eu já mandei 2, 3 mensagens e o cliente não me responde porque não está interessado no que eu vendo. Porque ele acha que eu não sou uma boa marca. Porque eu não sou um bom fornecedor. Quando eu tenho um cliente em especial, assim que a gente está abordando, a gente faz o que eu chamo de uma cadência. Inclusive, aqui tem clientes, não melhor, potenciais clientes que não viraram clientes ainda, que a gente usou essa cadência. A cadência, no meu caso, é um investimento que a gente fez para fazer um contato diferente. A gente pegou uma cartinha, vou falar de um exemplo real aqui, não vou dizer nomes, tá? Mas o pessoal está aqui na sala, está aqui no chat. Mandei uma cartinha, descobri, né? Primeiro ponto, pesquisa. Descobri a empresa, achei a empresa interessante, gostaria de me relacionar com essa empresa e descobri o contato certo lá, o decisor, então aquela pessoa que toma a decisão. Fiz uma carta para ela, coloquei dentro um QR Code, uma coisa que ela teria que tomar uma ação, ver aquilo ali, e depois da cadência, assim, pesquisa, envio daquilo ali, ligação 1, tentativa, né? Se eu conversei com a pessoa, aí depois da ligação 1 foi para um Meet, aí depois do Meet foi para uma sequência de WhatsApp e de recados de voz enviado e de vídeo enviado. Então, assim, tem uma sequência que o vendedor executa, e algumas partes dessa sequência entra outra pessoa, no caso eu entrei, ou então entra o outro sócio, outra pessoa, a gente vai fazendo uma mescla para ficar mais pessoas envolvidas. Por quê? Porque o cliente a gente acha importante. A gente escolheu aquele cliente. E não importa se o produto, agora, o potencial de compra do que a gente está ofertando é 2 mil, 3 mil, ou 5 mil, ou 7 mil, ou 10 mil. Não importa que o valor, que são valores baixos para nós, tá? Para nós aqui, um produto de 10 mil é um produto baixo. Para uma empresa comprar, para uma empresa treinar, não estou falando de um vendedor comprar, estou falando de uma empresa comprar. É um valor bem acessível para treinar a equipe. Então, não estou falando desses valores, não estou me vendo os valores, estou falando na relação. Então, eu acho que quando eu fico só insistindo no WhatsApp, em resumo, eu não consigo, às vezes, sair, porque esta pessoa, ele não reage bem ao WhatsApp. A gente tem que entender que tem pessoas que não funcionam bem no WhatsApp, como tem pessoas que não gostam de vídeo, tem pessoas que não gostam de texto, tem pessoas que não gostam de áudios longos, tem pessoas que não gostam preferem e-mail. Eu não gosto de e-mail, mas se o cara diz que me manda por e-mail, eu vou mandar por e-mail. E eu ainda pergunto assim, olha, por e-mail eu já mandei. Eu só quero saber se tu quer também receber um resumo do que eu escrevi lá, ou os principais materiais por WhatsApp para ficar mais ágil. E o cara me manda por WhatsApp também. Eu não sei se ele vai olhar, mas eu já tenho o e-mail, já tenho o WhatsApp. Para minha cadência, é muito bom isso. Então, eu acho que está faltando aí, Bruno, tu pensar múltiplas formas de falar com este cliente e o que tu vai fazer em cada um deles. Mesmo que você ou ele diga que ele prefira uma das formas. A preferência não quer dizer que ele é surdo ou que ele não gosta das outras. Mas o conjunto vai vencer. O conjunto. Por quê? Me manda por WhatsApp, ou então me manda por e-mail e nunca responde, para ti é resultado zero. Então, eu não posso aceitar que ele só fica no WhatsApp mandando coisa. Eu tenho que fazer
um conjunto de coisas. Então, eu falei tudo isso, né, não só para o Bruno, mas é que quando a gente começa a fazer uma aula dessa, as coisas práticas começam a aparecer e a gente vai tratando delas. E as coisas práticas é assim, no papel aqui, tudo que eu estou botando para vocês, né, é o plano. Depois você se prepara para o plano. Lembra que eu falei? Depois você vai ter que improvisar um pouco, porque a coisa não vai sair de acordo com o plano. Mas quando você treina, você está pronto para você avançar em todas as outras coisas. Então eu vou voltar para cá para o meu caso, resumindo onde é que a gente está, né? Tópico 1, a gente falou de qualidade e quantidade. O tópico 2, a gente falou do sistema de pré-visita de 15 minutos, para tu te preparar. Aqui eu tinha falado da sinaleira, classifiquei os clientes, já descobri o que eu vou fazer com cada um e o tempo. Organizei minhas rotas. Tópico 2, me preparo para os grandes clientes. E o tópico 3, que é esse aqui, eu estou estimulando você a, quando já estiver no cliente, começar a pensar em fazer perguntas. Do tipo, né? Uma pergunta boa que eu gosto de fazer. O cliente me contou a situação dele. Certo, obrigado. Bruno botou aí. Beleza. O cliente me contou a situação dele e eu entendi, registro. Eu gosto de registrar, então eu tomo nota. Onde é que eu estou aqui com o meu mouse aqui? Eu gosto de tomar nota das coisas, então eu tomei nota. E aí eu faço uma pergunta ao final de tudo. Olha, deixa eu ver se eu entendi meu cliente aqui, porque vai ser fundamental para me montar uma proposta para você agora e apresentar o que é importante. Você me disse isso, é importante isso, já deu errado aqui, isso, você teme isso, é isso aqui. Você deseja resolver isso e tem o objetivo disso. É isso. Ele vai dizer certo, é isso aí. Aí eu pergunto, o que mais eu deveria saber sobre como vocês... Aí eu vou botar o que ele faz, né? Como vocês, aí aqui, vendem roupas atualmente. Vamos dizer que fosse uma indústria de vestuário, uma malharia ou uma loja de roupa. Pode ser peça, pode ser uma agência de propaganda, vender serviço para eles, pode ser um escritório de contabilidade, enfim, qualquer coisa. Mas aqui, o que vocês vão mudar é isso aqui, ó. Vendem, vou botar aqui em vermelho. Roupas tu muda. Mas essa pergunta faz com que o cliente se esforce a completar e me dar mais informações nesse momento do diagnóstico que eu estou querendo chegar nos reais problemas dele. É uma pergunta. Então, geralmente sai boas respostas dela. Essas perguntas são essas aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Aqui, ó. 2 perguntas para serem feitas para você. Lá no diagnóstico, né? Lá eu estou me preparando para a pergunta, para fazer. Eu tenho uma outra, quando tem alguma situação que eu sei que o meu produto é mais caro e ele tem uma solução mais barata, só que a solução dele é pior do que a minha, mas é mais barata. Então, eu vou falando da minha solução, tal, falo do preço, e depois começa a se discutir o preço na negociação. Eu me preparei para a pergunta. Meu cliente, me diz uma coisa: qual tem sido o impacto real desse problema ou desse... Opa, há um problema. Tente novamente. É que minha Siri aqui começou a falar, tá louca? Então, qual tem sido o impacto real desse problema ou desafio no negócio, no seu negócio, ou na sua empresa, Ele chegou, me escutou, falou que está com problema. Vamos dizer que o problema fosse que o produto que ele está construindo, que ele está desenvolvendo, que ele está montando, com as peças que ele está comprando, com os fornecedores, está dando um problema de qualidade, de resistência, está falhando rápido. E eu vendo um item que é conhecido como o melhor do mundo, lá, o top mesmo das galáxias, e eu garanto uma certa resistência desse produto muito superior ao fornecedor que ele está usando. Só que ele quer o preço do fornecedor no meu produto, o que não pode acontecer.
Então, eu faço ele lembrar daquilo ali. Qual tem sido o impacto real desse problema que o senhor me falou, da devolução, da falta de resistência, da queima das máquinas, para o seu negócio? Aí ele vai dizer, olha, já te falei, né? Como eu te disse, o problema está assim, tá um índice muito alto, tará, tará. E aí tu evolui a partir dali. Bom, se esse é o impacto, e se o meu produto resolvesse esse impacto, qual seria a economia que você teria mensal? E aí ele não quer falar. Geralmente acontece isso. Mas não, se tu reduzir esses 4% de devolução aqui, ele faz o cálculo e já sabe que é muito mais do que ele vai pagar. Aí aquilo ali já perde força. É uma pergunta, mas tem que te preparar para ela. Aí, outra, na sequência dessa, né, poderia ser assim, se resolvêssemos, então, né, se resolvêssemos isso nos próximos 3 meses, qual seria o cenário ideal? Eu já estou dizendo nessa pergunta o tempo de desenvolvimento, de aplicação, ou de treino, no meu caso, de treinamento desse projeto, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se resolvêssemos isso em período de 6 meses, de 1 ano, qual seria o cenário ideal? Ele vai dizer para mim assim, o cenário ideal é depois de 1 ano que tu falou, eu tenho uma equipe que 80% dos vendedores superam a meta, que eu esteja vendendo de vez de 20 milhões, estou vendendo 45 milhões, mais do que dupliquei nesse ano, estou com uma margem de 15%, estou com isso, estou com aquilo. Então, o cara me disse o cenário, que são objetivos, ele acabou de criar os objetivos nessa resposta, e eu anotei tudo. E eu tenho que fazer agora com que o meu projeto entregue uma proposta nesse objetivo. Então, pessoal, eu vou ficar nesses 3 tópicos aqui no dia de hoje, para a gente não aprofundar outros 2 que eu vou apressar muito, porque a nossa hora é às 8h30. Agora é 8h25. Eu queria convidar vocês, eu vou aqui, quem é aluno, né? Quem é aluno já sabe, recebe, né? Aqui o tópico 3, botei as perguntas, né? Botei as perguntas aqui que eu falei, os exemplos. Não é qualquer pergunta, são as perguntas que você tem que pensar. Perguntas que deixam o jogo mais sinucado, mas você não quer vencer na garganta, você quer vencer, abrir portas na cabeça do cliente. Porque você tem um bom negócio. Não é malandragem. É realmente estratégia para vencer crenças estabelecidas. Então, eu falei de 3 tópicos para vocês, que já dá um bom ritmo para a gente. Você está vendendo ou somente visitando? Se tu não está fazendo, não tem o semáforo feito, não tem um sistema de te preparar para os principais clientes, e não trabalha perguntas que vão transformar o resultado daquela reunião em negócio, eu acho que eu não vou conseguir chegar no incremento. Então é isso, pessoal.